Me falaram renderizar, eu imaginei fazendo um monte de rendinha. Ah, agora só porque eu falei uma bobagem, você começou a gravar. Fazendo uma rendinha em volta, assim, na renderizando. Mas, então, começou a gravar, parei de falar bobagem. Então, a gente vai... Eu queria terminar, então, essa questão da alegoria no Walter Benjamin, daquele texto. Eu acho que deu um pouco mais de tempo de vocês lerem, né, de vocês darem... E depois, a minha ideia, que era a ideia que eu queria ter feito a aula passada, sim, assíncrona, mas não consegui, é trazer essa ideia de alegoria para o nosso plano, ou seja, num certo sentido, operacionalizar essas ideias de alegoria, porque a gente está lá no plano do Benjamin, que está falando do drama barroco alemão, que está falando de algo que está bem distante. Eu queria trazer esse conceito para o nosso universo, que é o universo das imagens da América. Então, eu queria fazer essa passagem hoje desse plano, que é o plano teórico, e que é distanciado, e a gente tem que fazer as mediações, porque não é simplesmente pegar o conceito de alegoria do Benjamin e aplicar, então a gente fazer essa passagem e tentar entender essa noção a partir de alguns elementos da cultura americana. Então, trazer um pouco essa noção para nós, baixar um pouco a terra. E eu deixei o PowerPoint que eu não consegui gravar e eu vou comentar então hoje, que aí fica gravado, acho que fica interessante. Então, eu vou terminar a questão, então, do drama barroco. Vocês têm alguma questão que vocês leram e vocês ficaram com problema de compreensão? Porque, na verdade, eu acho que a parte mais complexa do texto, porque no final ele vai para exemplos, é essa parte primeira, que a gente trabalhou bem, que é exatamente essa ideia de alegoria clássica, alegoria medieval e a alegoria barroca, e como ela é vista pelos românticos. Aliás, parênteses, eu coloquei lá para vocês, como eu tinha falado, o texto do Winckelmann, O Torso em Belvedere, está lá a tradução do texto, coloquei no Aprender, mas está na revista também, é só procurar na revista, eu coloquei lá porque fica mais fácil, que vai exatamente falar dessa questão da noção de alegoria desse ponto de vista classicizante do Winckelmann, mas que, na verdade, por mais que ele critique a alegoria barroca, essa crítica, ela tem um fundo barroco. Diga. Desculpa, eu interrompi teu pensamento. Só uma pergunta. A ementa atualizada semana a semana está onde? Então, a ementa é aquela que eu coloquei lá no fio. Falar a verdade para vocês, eu não consegui gravar a ementa no Cigarra, eu não consegui. Mas essa semana a semana, esse cronograminha, eu coloquei agora lá no Aprender. E eu mandei também no grupo, se vocês receberam. Então, é o cronograminha, como eu sempre faço, né? Uhum. Colo no caderno. Nossa, parece criança. Ó, que é o quadradinho, né? Quadradinho, que eu vou riscando conforme vai passando, tipo preso, né? Ai, mais um dia. Que eu acho que é uma boa, porque eu acho que eu não tinha feito e eu fiz agora porque eu acho que organiza para vocês também, né? E vocês sabem Uhum. que muito raramente eu me desloco disso aqui, né? Então eu sigo bem rente. Inclusive eu vi que eu fiz algumas adaptações, porque a gente vai chegar bem no talo, assim, bem em dezembro com material. E vocês viram também, eu coloquei quando vão ser as avaliações, isso também está na resolução do CEP, vocês têm direito à prova substitutiva, tá? Se vocês quiserem a resolução, depois eu mando para vocês. Agora está gravando, mas tudo bem, não era para gravar isso. Porque essa resolução, na verdade, os professores precisam seguir. Ela é uma norma, é uma normativa. Então, está escrito lá que nós temos que dar uma prova substitutiva por várias questões. O fórum pode, o aprender não está no ar, e você faltou naquela aula por várias questões. Então, tudo isso vocês estão amparados legalmente por essas questões todas. Então, eu ia falar da questão, então, do fechar um pouco essa questão da alegoria e entrar nesse slide. Fala. Você está com a mãozinha levantada ainda por alguma coisa? Desculpa, não. Não. Bom, então, a questão, porque eu ia falar, a questão da alegoria, na verdade, para o Benjamin, nesse capítulo que a gente leu, ela é uma questão estrutural
do drama barroco. Então, ela é o conceito que liga as obras em geral, os fenômenos artísticos, a essa ideia, que é a ideia de drama barroco, de Trauspil. Então, a alegoria ela é uma espécie de estrutura que faz com que cada uma dessas obras possa ser entendida como Trauspil, como drama barroco. Por que eu estou falando isso? Porque o Benjamin faz toda uma crítica a uma estrutura de teoria literária, ou de teoria das artes, ou de filosofia das artes, que é, na verdade, indutível. Eu tenho várias obras das quais eu posso falar que são barrocas, eu pego essas várias obras, eu faço um termo médio entre elas, e esse termo médio eu chamo de barroco. Então, ele diz que esse tipo de estrutura, que parte, vamos dizer assim, da variedade, procura nessas variedades aquilo que é constante e encontra um termo médio, que parte, portanto, do múltiplo para encontrar um comum, ele critica dizendo que você deixa escapar exatamente dessa teia a particularidade dos extremos, porque você vai ficar sempre com o termo médio. Então, a obra média. Deixa escapar as melhores obras e as piores, porque elas escapam à média. E você deixa escapar exatamente essa característica dos extremos. Então, ele faz essa crítica a essa noção de teoria literária, que é a teoria da teoria indutiva, que parte do múltiplo para encontrar o comum, que é muito comum realmente na teoria literária. A gente vai procurar, vocês devem ter estudado isso, a gente estudou, né? As características do romantismo. Então você pega, sei lá, lírica, sofrimento, morrer de amor, sei lá. E esses elementos você vai encontrando nas obras particulares. Aqui o movimento é diferente. Existe uma noção de Trauspil, que é uma ideia. Existem os fenômenos, que são as obras, que vão ascender a essa ideia a partir de um elemento conceitual estrutural. Para ele, esse elemento conceitual estrutural, daquilo que a gente pode chamar de Trauspil, é exatamente esse elemento condicionante da alegoria. É ser um procedimento alegórico. Então, a alegoria é exatamente esse motor que dá a essas obras essa característica própria, histórica, de serem esse fenômeno que ele chama de fenômeno de origem, porque a noção de origem no Benjamin é uma noção muito complexa, não vou nem retomar aqui, mas essa noção de que a origem não é a gênese, não é aquilo que veio a ser historicamente. Isso é história. É a história da literatura, isso é história da arte. A origem, ela é, na verdade, um turbilhão que faz com que surja uma outra coisa. Então, o fenômeno originário, ele surge, vamos dizer assim, ixi, a conexão está instável, mas surge, assim, esse turbilhão, surge e, portanto, forma essa noção originária, tanto que ele vai dizer que a origem não tem nada a ver com a gênese, aquilo que vem a ser, aquilo que é historicamente construído, mas é totalmente histórica, também não é a história. Então, um pouco essa noção de origem, e Trauspil é um fenômeno originário nesse sentido. Um monte de elementos e de material histórico e estético turbilhonam em torno desse momento, e esse turbilhão cria uma coisa nova, que é o que ele chama de ideia originária, o Trauspil. Então, que é o drama barroco. E aí, voltando ao texto, então ele vai dizer então que a alegoria é a exposição estrutural conceitual do drama barroco, que essa técnica da alegoria, lembra que eu falei um pouco dessa distinção que o Benjamin pega da crítica romântica, a arte do símbolo e a técnica da alegoria, ou seja, uma coisa menor, uma coisa técnica, uma coisa fria. E aí a alegoria, em contraste com a noção classicizante de símbolo, de completude da physis, a alegoria ela é a coisificação fragmentada da natureza que se encontra com a história, na verdade. Ela é o desmembramento do corpo natural numa sucessão histórica. É por isso, como a gente vai ver, que é muito comum as imagens disso que a gente pode chamar do assim chamado barroco, elas serem fragmentadas. É como se o corpo se estraçalhasse para se tornar linguagem. E aí você pode tirar daqui, botar aqui, tirar o bracinho, pôr para lá, e ele significa algo. Então, você não tem mais uma noção de completude. Isso vai ficar mais claro quando a gente vê as imagens. E cada pedaço dessa natureza fragmentada, cada palavra metaforizada, porque também na poesia vai acontecer muito, a palavra passa a ser, ela mesma, uma espécie de imagem. Essa noção barroquizante assim, dessa linguagem,
é muito comum transformar, isso é da noção de alegoria, inclusive, transformar as palavras, os verbos, por exemplo, em personagens, ou transformar uma palavra em uma imagem. Essa palavra ela deixa de ter uma função sintática e ela passa a ter uma função em si mesma. Isso é muito comum na poesia barroca, na poesia desse período. Então, cada palavra metaforizada é arrancada da sintaxe do todo, da língua, então cada imagem ela se torna uma espécie de estrutura em si mesmo e ela passa, portanto, a significar para além dela mesma. Ou não também, porque esse reverso da significação é muito interessante. As coisas significam, mas ao mesmo tempo, no reverso de desencanto, elas não significam nada. Porque se você significa tudo, ao mesmo tempo, essa imagem também não significa nada, ela também é só parte, né? E essa dialética, então, da substituição, do por-se a significar num sentido ausente, que, em última instância, significa sempre o próprio processo histórico natural de fragmentar, então você vai fragmentando essas imagens, que dá forma à alegoria, esse processo sucessivo, que faz com que a alegoria, portanto, seja uma imagem que carrega essa relação dialética entre parte e todo. Então, essa questão que o Benjamin recupera, vamos dizer assim, esse processo de dissociação e de reassociação num outro modelo que é próprio à constituição alegórica. Eu não vou ter aqui, infelizmente, devia ter separado, mas existe, por exemplo, um tradutor brasileiro, que acho que é o Dorico Mendes, que é tradutor da Ilíada, da Odisseia, tem vários, essa tradução dele é comum, você conhece, né? Que é um tradutor barroquizante. Ele transforma, por exemplo, a palavra roze os dedos, que é comum, a aurora de roze os dedos, que começa sempre assim, numa palavra única. Então, ele cria um termo que não existe, que é os roze os dedos da aurora, com o qual começam todos os cantos da Odisseia, ele cria uma imagem, ele cria uma palavra. E a tradução é extremamente difícil de ser lida. Então, essa ideia barroquizante também é de que a própria linguagem ela é esfacelada, né? Ela é violentada para hipersignificar. E esse hipersignificar também, ao mesmo tempo, pode ser um déficit de significação, porque é como se você estivesse sempre nesse jogo. Então, essa questão da alegoria está um pouco nesse procedimento. E aquilo que a gente viu também dos livros de alegoria, dos catálogos de alegoria, que faz também com que essa ideia alegórica, essa convenção alegorizante, ela viaje para várias partes do mundo. Agora eu queria que alguém conseguisse para mim, eu acho que ninguém vai conseguir, eu queria abrir um PowerPoint. Será que eu consigo? Bandeja de compartilhamento. Nunca consegui. Nossa, vi muitas coisas. Alegoria a quem pertence à cidade. Não. Que coisa triste, não vou conseguir abrir, né? Deixa eu ver, tá lá no aprender. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Poxa vida. Eu vou ficar meia hora tentando abrir isso. Vamos ver. Abrir. Tá. É isso. Tá, vamos ver se eu consigo abrir agora, né? Vocês não estão vendo aí, né? Não. Ainda não. Não, eu não sei o que fazer. Como é que eu passo para esse PowerPoint passar aqui? Faço assim? Não. Não sei. Eu estou vendo a da alegoria aqui. Será que eu tenho que mandar aqui no chat? Acho que sim, né? Peraí. Calma, uma hora a gente consegue. Esse PowerPoint que eu estou falando para vocês, ele está também lá no Aprender, tá? Ó, eu coloquei aqui no chat para vocês, tá? Vai ficar 1000 anos abrindo, e eu acho que aí a gente consegue abrir, não é isso? Eu não sei. Eu tô no celular, eu nem vejo o chat. Ah, não? Ó, tá abrindo, vai estar abrindo. Então, esses PowerPoints que a gente vai ver agora, eles trazem uma coisa que eu acho que a gente já discutiu um pouco, é essa relação entre alegoria e alguns elementos do Novo Mundo, que a gente vai ver, por exemplo, no tópico 2, que tem a ver com os guaranis. Inclusive, eu mandei para vocês aquela ideia de vocês assistirem aqueles
aqueles filmes guaranis, porque o filme que a gente vai ver, na verdade, é um filme que não é um filme guarani, é um filme feito por um homem branco, enfim, e agora você tem muito essa ideia. Ah, consegui. Isso. Abrir preferência. Tá, vocês estão vendo agora? Uhum. Então? Sou boa demais. Então, aí, esses filmes que eu falei para vocês estão vendo todo mundo? Sim. Agora eu não vejo vocês, isso é péssimo, hein? Mas tudo bem. Esse filmes guaranis que vão falar um pouco sobre essa questão de um outro lado que não é a questão do homem branco. Onde está a janela compartilhada? O compartilhamento está em pausa até que você retorne à janela compartilhada. Tá. Não. Voltei? Cheguei? Não, sumiu, né? Vocês estão vendo? Agora vocês estão? Não. É muito complexo, gente. Não, acho que não vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Vamos Agora a compartilhar. gente consegue. Não sei não. Ó, tá aqui embaixo, ó. Não, aí vocês somem. Aí vocês estão vendo agora. Então acho que é isso. Sim. Eu que não vejo vocês agora, né? O PowerPoint está visível. Tá, então tá bom. Então pode ser assim, né? Vocês estão me vendo? Pode. Não. Eu estou. Dá então para ver. Acho Eu que tô vendo você só não o pode PowerPoint. minimizar o PowerPoint. Você tem que ficar com o PowerPoint aí para você ver. Assim? Minimizar? Não, eu maximizei. Você não pode sair do PowerPoint, senão... Sair da tela cheia. Isso. Saí. Bom, mas tudo bem. Vocês estão me vendo? Aí assim a gente vê o PowerPoint e a senhora, professor. Então tá bom. Então vamos aí. E eu não vou fazer essa apresentação aqui, porque senão eu não vejo vocês, tá? Se eu fizer assim, ó. Não vejo. Então, essa questão um pouco então que eu quero mostrar para vocês então essa relação que vocês já falaram dessa questão relativa à alegoria e aos jesuítas. Vocês chegaram a falar isso e a gente vai ver um pouco essa questão, porque depois a gente vai então passar a trabalhar com a questão das missões, que é exatamente esse universo jesuíta, esse pensamento jesuíta transposto, vamos dizer assim, para o Novo Mundo, num modelo que depois vai ser entendido a posteriori como platônico, tá? Como relativo a uma cidade ideal platônica, mas isso historicamente a gente pode ver que tem várias reverberações, não é exatamente tão simples, mas essa transposição desse imaginário da cidade europeia, da cidade perfeita, da cidade ideal para o Novo Mundo. E também outras questões que a gente também não pode deixar de pensar. Uma das ideias também é de que não é uma cidade ideal, mas sim uma cidade estruturada dentro do que se pensava da colônia, simplesmente um outro contraponto da colônia. Então, o que eu queria trazer então para vocês era essa ideia que está muito no drama barroco do Benjamin, de que a figuração barroca ela é uma figuração, ela é uma imagética absolutamente espacializada. Então você espacializa a história exatamente porque a sucessão vai se dar no espaço e você teatraliza essa história. Ou seja, toda a imagem alegórica, toda a imagem barroca, ela é uma imagem que se dá a ver. Ela foi feita para ser exposta. É como se ela precisasse ser pensada exatamente dentro desse elemento de exposição. E essa exposição, ela muitas vezes, ela responde àquele tipo de teatro dentro do teatro que é comum ao teatro barroco, por exemplo, embora não seja exatamente um barroco, mas é um limite, o Hamlet, né? Como é que se dá o espécie de reconhecimento na peça do Hamlet? Se dá quando Hamlet representa a morte do pai num teatro. Então é o teatro dentro do teatro, como se o teatro dentro do teatro fosse uma espécie de hiperteatralização. Isso é comum a várias peças barrocas. A vida é sonho também, tem essa questão, de ele não sabe se ele está sonhando, se ele está acordado, e ele é sempre transposto para esse elemento de hipervisualização. E eu trouxe aqui para vocês essa famosa escultura do Bernini, que é a
o êxtase de Santa Teresa. Santa Teresa é uma santa que vai ser muito icônica para esse universo dito barroco, porque é uma santa que tinha esses êxtases místicos que passavam por uma espécie de alegoria do corpo. Então, você alegoriza esse êxtase místico a partir de elementos corporais. E aqui nessa imagem, isso é bem evidente, porque é como se todo o corpo, a partir dessas dobras desse tecido, reverberassem uma espécie de êxtase que ela está recebendo desse anjo. Vale lembrar que anjo é uma espécie de mensagem. Ele está aqui trazendo essa mensagem, e essa mensagem só se faz corpo, ela só vem a ser um pouco naquela ideia que a gente viu nas outras imagens entre a imanência e a transcendência, quando ela está amarrada ao corpo. Então, é como se a transcendência ela precisasse dessa imanência absurda, corporal, inclusive uma imanência muito forte para se dar a ver. Então, é uma relação entre imanência e transcendência cindida e, ao mesmo tempo, interdependente. E aqui vocês vejam essas Priscila, partes você douradas. tem que passar o slide, a gente não viu ainda. Esse Tá, aqui? tá no na meio capa. ainda. Por que vocês não viram? Eu já passei. Mas não tá aparecendo pra gente, não. Então, volte aqui. Aqui. Agora vocês estão vendo? Não, Não? tá. Não. Não. Não? Então não Não. está passando. Agora vocês estão vendo o quê? Imagem Não tá Novo Mundo. Aqui. Na capa. Tava travado. Agora passou. Então é porque eu não posso fazer a apresentação. Vocês têm que ficar vendo todo esse título aqui embaixo, que eu não tiro. Agora Tudo tá bem, no né? êxtase. Agora vocês estão vendo o êxtase, né? Vocês estão vendo essas coisinhas aqui, ó. Então o anjo. Sim. E o que é mais interessante nessa escultura é que ela não só se dá a ver porque o êxtase é corporal, como também a própria escultura aqui nessa imagem, ela se põe numa espécie de palco para o espectador, que é a pessoa que está na igreja. Então, ela se dá a ver como uma espécie de teatro. E mais, em torno dessa imagem, há esculturas que representam essa observação, que são essas esculturas laterais aqui no balcão, ou seja, o êxtase, não só ele é corporal e ele reverbera nas pregas do vestido, ele só se completa quando ele se dá a ver enquanto teatro. Aqui, né, vou mostrar para vocês, ó. Aqui a representação do balcão. Então, são essas personagens que estão assistindo ao êxtase que está se dando na frente do espectador da igreja. Então, uma espécie de hiperteatralização que circula, vamos dizer assim, teatro dentro do teatro, dentro do teatro. Professora, e o que é legal dessa escultura, eu tive a oportunidade de ver, é que ela fica numa capela lateral da igreja relativamente pequena. Então, é bem impactante. Eu imagino. E esses mármores todos aqui, né? Porque acho que vocês já viram em Minas, mas tem isso. Acho que em Diamantina, essa representação aqui desses mármores é pintado. Vocês já viram? É imitação pintada, né? Desse exagero, vamos dizer assim, né? Também de composição, né? E aqui eu vou passar para a questão, essa aqui é o teto do Correggio, na verdade é um pintor dessa passagem, né, do que a gente pode chamar de barroco. E por que eu trouxe esse teto? Porque esse teto que aqui na América vai se chamar de teto em visão, porque é como se o teto se abrisse para o céu, então não tem cúpula, e você vê os anjos de baixo para cima, os santos de baixo para cima, né, dá para ver embaixo da saia, meio estranho isso, né? Vocês veem assim, essas figuras aqui como se elas estivessem sentadas, vamos dizer assim, nas bordas, vamos dizer assim, da própria arquitetura. Então, elas estão pintadas na borda da arquitetura. Então é como se o próprio teto da capela se abrisse nessa ideia do enganar o olho e viesse abaixo desse teto em visão, que é muito comum dos tetos aqui da América. A gente pode fazer uma contraposição com o teto, por exemplo, da Capela Sistina, ou esse teto aqui que é da Galeria Farnese,
que é um teto em caixotes, em caixotões, em que cada cena, e isso está na Sistina também, na Capela Sistina, cada cena está enquadrada dentro de uma margem. Então, a ideia é de que a mímese, ou a representação, ela está encapsulada nessa janela. E eu não tenho uma completa ilusão teatral de que o céu está aberto sobre mim, muito embora já haja essa mistura, vamos dizer aqui, que vocês veem aqui no canto, ó, não sei se vocês estão vendo, da pintura com a própria estrutura arquitetônica, que você não sabe mais se é pintura ou se é estrutura arquitetônica. Mas nesse teto em visão, que do Corrégio é um dos primeiros, você tem essa ideia de que você está olhando para cima e esse teto se abriu sobre a sua cabeça e você está vendo o próprio céu. Esse teto, ele vai ter a sua apoteose, vamos dizer assim, no teto do Andrea Pozzo, da igreja de Santo Inácio. Santo Inácio, vocês sabem, é o santo por excelência dos jesuítas, enfim, os jesuítas são inacianos, então Santo Inácio é o santo da Companhia de Jesus, e essa igreja é a igreja da Companhia de Jesus, e esse teto, que é magistral, enfim, como composição perspectiva, né, e ele engana o nosso olho, e ele completa um pouco esse imaginário, vamos dizer assim, da Companhia de Jesus, de que aqui é o teto visto de um ângulo, e aqui são as laterais do teto, em que há a alegoria de todas as partes do mundo. Então, essa apoteose de Santo Inácio, e em torno dessa apoteose, todos os elementos, todas as partes do mundo estão congregadas como numa espécie de imaginário, vamos dizer assim, alegórico da própria noção de catequese, de você ir como a Companhia das Índias, né? Você ia para todos os lugares do planeta, a Companhia de Jesus vai fazer a mesma coisa, levando a fé para todos os lugares do planeta. E essa aqui é a alegoria da África, aqui novamente esse grande teto aberto, aqui o santo em apoteose, peraí, errei, e aqui a alegoria da América. Então, a alegoria dos quatro cantos da terra, que é recorrente, como vocês viram naquele livro sobre a alegoria americana. A alegoria da América, geralmente uma Índia Tupinambá, e essas alegorias estão congregadas nesses medalhões em torno desse teto do Pozzo, que se abre, vamos dizer assim, sob a cabeça desse fiel. Então, essa ideia de uma teatralização, que é muito diferente desse conceito aqui, esse conceito que é um conceito de que cada cena está colocada na sua moldura e você vai admirar essas cenas como cenas. Elas não são teatralizadas e se dão a ver como essa espécie de grande teatro do mundo, como nesse teto dessas igrejas. Depois aqui eu trouxe para vocês o Caravaggio, que a gente já tinha visto no outro slide, essas cestinhas que ficam bem na pontinha, bem comum, e aqui a fruta quase perecendo, então essa ideia do limite, né, a fruta já está quase entrando no perecimento, na morte, ela já está sendo consumida, mas na verdade é uma natureza morta, e essas naturezas mortas do Caravaggio, elas vão ser padrão, porque eram vários pintores, principalmente da área mais ao norte da Europa, vão se tornar caravaggescos, né? Vão aprender a pintar com esse claro escuro extremamente teatral também, se vocês pensarem do Caravaggio. Esses caravaggescos, um desses pintores caravaggescos é o Albert Eckhout, que veio com a companhia do Maurício de Nassau para o Recife. Então, e ele vai pintar as frutas tropicais, um pouco à maneira de Caravaggio, é claro, ele não é um pintor tão bom quanto Caravaggio, tá? Enfim, mas olha como há uma referência caravaggesca, inclusive, nesse sentido de que as frutas estão se dando a ver, quase caindo da mesa, né, como se existisse uma espécie de palco, né, para as frutas se apresentarem. Aqui uma melancia, antes de toda a engenharia genética, ou ela era assim, e essas frutas exóticas, enfim, desse exotismo. Aqui é outra pintura do Eckhout, existe uma espécie de fundo um pouco teatralizante também, que fica um pouco engraçado, né? Essas frutas tropicais, que são a marca
desse exotismo, depois a gente vai ver mais para frente, uma das questões também que são próprias a esse universo que a gente chama de barroco, essa ideia do teatro do mundo e da coleção de todas as partes do mundo, é a ideia de gabinete das maravilhas, onde eu coleciono todas essas maravilhas que os mercadores trazem do mundo, que viajam por essas várias paragens do mundo, e colecionam nesses pequenos gabinetes de maravilhas, nessas câmaras das maravilhas, onde você colocava penas, cascos de animais, conchas, pinturas, elementos indígenas, como se você tivesse ali numa espécie de museu de todas as coisas, né, de todo mundo. Eu vou mostrar aqui para vocês um gabinete das maravilhas, aqui, uma ideia de gabinete das maravilhas. E vocês veem aqui, as coisas têm... elas estão aqui porque elas são admiráveis. Então, são desde elementos animais, elementos vegetais, elementos culturais, que se reúnem nesse grande museu de tudo, nesse grande museu que simboliza muito essa ideia. Claro que aqui a gente está num âmbito que não é inaciano, mas um pouco essa ideia que também depois se espalha para a noção da Companhia de Jesus, que é de um mundo que se torna sem limites. Você viaja a todos os lugares do mundo, você procura todos esses espaços do mundo. Essas aqui são as pinturas mais famosas do Eekhout. Vocês já viram essas pinturas? Vocês estão aí ainda? Professor, diga. Isso parece um pouquinho Rugendas, não é isso? Então, o Rugendas acho que tem até um slide mais para baixo. Sim, o Rugendas também vai ser um desses pintores que são os viajantes, né? O próprio Debré, né? Mas desculpa a ignorância, o Rugendas e esse pintor holandês são do mesmo período? Não, o Rugendas é posterior. Ah, ok. Professora, esse aqui, diga. E Franz Post? Tá aqui embaixo, que é o outro pintor que veio com o Nassau, né? Porque eu tive a oportunidade no Rijksmuseum de ver trabalhos de Franz Post e, salvo engano, alguma coisa de Eekhout também. O Rijksmuseum em Amsterdã. Esses aqui, depois eles foram doados para o príncipe, né? Para a corte. E eu vi uma vez na vida esses quadros que vieram para uma Bienal aqui no Brasil. Esses quadros, eles não estão no Brasil, mas eles são muito interessantes, porque é uma espécie de gabinete das maravilhas. O que eu vou falar é bem horrível, mas enfim, eu acho que é bom a gente nunca esquecer também que todo documento de cultura é documento de barbárie. É como se você colecionasse tipos humanos maravilhosos nesse sentido. O sucedâneo disso no século XIX era levar pessoas para serem expostas no zoológico. Depois a gente vai ver um pouquinho isso dos povos da Terra do Fogo, que eles levavam as crianças para expor, num certo sentido, à corte. Aqui, claro, ele não está expondo as pessoas, são tipos que ele construiu. É o tipo do mulato, que é um mestiço, que depois a gente vai ver a questão dos mamelucos, quem são os mamelucos, quem são, portanto, esses mestiços, que ainda já não são índios e já não são negros, que são exatamente essa figura um pouco ambígua, que é muito mal vista também dentro da cultura colonial. Aqui a Índia Tapuia, que foi colher uns pés, aqui ó, tem um pé, uma mão, tá? Enfim, claro, todo esse elemento de exotismo. Vejam que todo o cenário é absolutamente construído para mostrar essa personagem no seu habitat e o negro no seu estado primitivo, ou seja, aqui o mulato é uma espécie de figura híbrida, e aqui o negro heróico, mas tudo isso, na verdade, sempre servindo um pouco para mostrar esses tipos exóticos. Isso aqui atrás é um pouco, né, assim, sei lá, né, gente? Não sei se eu tenho uma imaginação muito grande, mas vocês não acharam isso aqui estranho? De quando que é esse quadro, professor? Sabe? Deixa eu ver se eu tenho a data aqui embaixo, peraí.
Não tenho a data, mas eu pego para você. Porque olhando assim, pode ser meio um anacronismo, mas pega muito que anos depois vai ser esse hibridismo de cultura brasileira, né? Porque Sim. esse mameluco tá muito mais parecendo um português do que um mameluco em si. Então, até pela vestimenta. Então, Ele está vestido com roupas portuguesas, né? uhum. Aí pega meio Tá. que pega o hibridismo desses três elementos. Ó, ele nasceu em 1610 e morreu em 1655, o Albert Eckhout. Então, eu estou mostrando isso aqui para vocês porque depois a gente vai falar exatamente disso, da história da noção de mestiçagem, né? Que é uma questão que a gente conhece talvez apenas o seu ponto mais alto, e vamos dizer assim, no sentido do coroamento pseudocientífico do século XIX. Mas isso tem largo perspectiva histórica, tem uma larga perspectiva histórica que vem construindo. Aqui, no século XVII, tem um pouco essa estrutura de pensar numa ideia de gabinete das maravilhas. Então, são coisas espantosas que o homem europeu gostaria de ver. Eu coloquei aqui para vocês o Almeida Júnior, que é um pintor do século XIX brasileiro, mas essa ideia dos tipos brasileiros, e esse aqui o tipo do caipira, ou do caboclo, ou do mameluco, é um pouco a figuração moderna que vem dessa estrutura de pensamento que a gente herdou, alegórica, num certo sentido. E aqui é um outro quadro do Eckhout. Eu acho muito interessante botar esses dois quadros próximos, porque esse servo de Dom Miguel, com o cesto decorado, e depois se vocês olharem esses cabeças de negro do Rubens, mostram que há um interesse dos pintores em apreender uma constituição física e um colorido muito diferenciado, então tem um interesse pictórico nessas personagens. E o que eu acho interessante nessa figura do Eckhout é que, diferente daquele negro que está aqui, todo paramentado de forma exótica, essa personagem aqui não é exótica, ela está vestida à holandesa, segundo um cesto, é o servo. Então, como aquela figuração, ela é, na verdade, também montada, num certo sentido. Aqui é o Franz Post, aqui embaixo, né, uma vista de Olinda, e também uma vista de Olinda. O Franz Post, que também veio com o Maurício de Nassau, que eu acho que esse Maurício de Nassau que veio para cá e fundou, vamos dizer assim, esse Brasil holandês, né? Opa, vai muito rápido. Né? E aqui eu queria falar para vocês um pouco, mostrando essa imagem de Olinda, a questão da constituição das cidades. Então, como a construção das cidades, e aí se vocês quiserem depois pegar alguns textos sobre arquitetura, existem construções de cidades ao modo espanhol, ao modo português, que são constituições muito diferenciadas. O modo português ele não tem uma estrutura muito rígida, né, assim, de quarteirão, mas há sempre uma espécie de construção da cidade como um palco, como uma estrutura que dá a ver todos os elementos de poder que é próprio das capitais desse mundo barroco europeu. O Argan, Júlio Carlos Argan, tem um capítulo sobre isso, a Europa das capitais. As capitais, elas começam a se formar e a se constituir como palco do poder, e isso vale lembrar que Brasília foi construída nesse modo, nessa época. Por que eu falo de Brasília? Porque isso aqui é São Pedro, né? E, ó, vocês vejam, tem a grande perspectiva. Então, essa ideia de uma grande perspectiva que leva a esse palco do poder, a essa grande praça. E não à toa, a esplanada é construída assim, né? Enfim, a esplanada dos ministérios. É uma grande perspectiva para ser vista de longe, abrindo-se, vamos dizer assim, para esse prédio do poder, que é o prédio
acabei de esquecer, que é o Congresso e o Senado lá na frente. E, então, essa aqui é a cidade na Itália, e aqui é São João del Rei. Vocês vejam que você tem essa construção das ruas que se abrem numa praça onde tem a igreja. Então, você tem essa construção, vamos dizer assim, desse elemento citadino, por mais confusa que sejam as cidades brasileiras, tá? Embora elas não tenham essa construção muito clara, mas você tem esse elemento de construir, vamos dizer assim, o centro do poder, a praça aberta. Essa aqui, Conceição do Mato Dentro, eu coloquei aqui, enfim, mais porque são dois elementos de civilização que constituem tempos diferentes da construção da imagem da cidade. A igreja, colocada na grande praça, para a qual geralmente leva a perspectiva, vamos dizer assim, da rua, é uma construção barroca, ou dessa cidade colonial. O coreto é já uma construção de uma civilidade do século do 800, do século XIX, que é quando você constrói grandes praças com esses coretos, ou você constrói também grandes equipamentos de mercado, os mercados municipais, com uma ideia, inclusive, de diversão laica, né, o coreto, e de saneamento, né, a ideia do mercado e não da feira. Só coloquei aqui para vocês verem dois elementos civilizatórios de constituição do imaginário da cidade, lado a lado, né, porque as cidades são palimpsestos de tempo, mas o que nos interessa aqui é essa construção dessas cidades, barrocas em torno, geralmente, dessa construção da igreja. Muitas vezes essas igrejas, essa capela, por exemplo, elas ficam no alto de grandes montanhas ou colinas. Eu também queria mostrar para vocês rapidamente que esse aqui é um tipo de construção colonial mais próprio ali daquele Porto de Diamantina. Isso aqui é Cerro, aqui é Diamantina, em que você tem muito mais uma construção com madeira, você não tem grandes frontões de pedra, sabão, tá vendo? É pintado. Isso aqui é de madeira. Então, são constituições também que põem para a gente como as construções materiais, o que você tinha à disposição na época, também leva a uma simulação dessas igrejas dentro dos limites do que a gente tinha. Inclusive a pedra-sabão, porque você não tinha como trazer pedra de cantaria, né, do reino de Portugal. Então você simulou, criou-se um modo, né, de cantaria na pedra-sabão, que é muito mais maleável, que é muito própria ao que a gente chama de barroco brasileiro, né? Isso aqui também, essa é a igreja da Chica da Silva, né? Diamantina. Aqui essa igreja, só para vocês verem o tipo de construção, né, que a gente tem dessas igrejas. E essa igreja está em construção, ela não foi terminada. Então, essa também ideia de uma imponência, de você construir essas grandes igrejas que nem sempre acabavam completas, né? Acho que esse aqui é bem legal, que sobrou a Cineira, porque se vocês forem pegar a cidade de Brasília, você fala assim, mas o barroco é o contrário do modernismo. O barroco é exagerado. A arquitetura de Brasília, o Lúcio Costa e o Niemeyer teriam negado essa ideia de barroco. Na verdade, não é bem assim, porque havia toda uma ideia, uma construção do Lúcio Costa de que a arquitetura barroca era funcional, que não é verdade, nem mentira, tá? É uma construção. Então, de que você deveria ter, sim, uma arquitetura propriamente brasileira, que deveria ser neobarroca, num certo sentido, resgatando aquilo que tem de funcionalidade na construção barroca, na construção colonial. E essas cineiras, vamos dizer assim, que eu acho que o Niemeyer capta muito bem naquela cineira da Catedral Metropolitana, elas muitas vezes são construídas do lado da igreja, porque a igreja não suportava ou
você tinha uma construção que era posterior. Então, ele reconstrói essa ideia, né? Ele traz essa ideia. Isso aqui também acho bem engraçado, porque a grande igreja não foi construída, o que foi construído foi uma pequena capela dentro dessas grandes paredes, o que também pode servir como uma alegoria dessas construções, né? Que eram extremamente portentosas, extremamente ricas, mas às vezes não chegavam a ser completadas. Aqui, a gente já está chegando mais para essa parte de Minas. Diamantina é mais para cima, não sei se vocês já foram, é a cidade do JK, né? E aqui já é mais essa parte que a gente conhece de Minas, e onde você tem esse elemento de pedra-sabão da cantaria, tá vendo? Aqui. Que é extremamente maleável e permitiu que os nossos frontões fossem muito mais, como é que eu vou explicar? Maleáveis, muito mais fantasiosos do que o original copiado de Portugal. Essa aqui é a igreja de Mariana. E aqui você já conhece, né? A gente já está chegando em Aleijadinho, né? Enfim. E, na verdade, o risco do Aleijadinho, e aí tem toda uma questão, depois a gente vai ver um pouquinho rapidamente isso, quem é essa figura, né? Quem foi o Aleijadinho, enfim, essa figura que nós sabemos, historiadores, que na verdade era um ateliê, não existe uma personagem única que construiu todas essas maravilhas e tal, não é essa ideia, hoje em dia não se trabalha mais com essa ideia, e há toda uma construção, vamos dizer assim, do século seguinte, século XIX, em torno da figura do Aleijadinho como uma espécie de Quasímodo, né? Uma espécie de homem deformado, mas que tem uma alma boa, que é iracundo, e essa questão que é, na verdade, uma construção, e que constrói esse mito romântico por sobre essa figura que é barroca, mas já é quase do século XIX. Aqui a vista da cidade, né? Que duas igrejas, uma de frente para a outra, em Mariana. Essa construção é muito interessante porque ela é bastante portuguesa, né? E essa ideia também de uma teatralização dessa escadaria. Vocês já foram nessa igreja aqui em Congonhas? Você vai subindo essa escadaria e em torno tem as capelas, como se fossem os passos da paixão. E em cada uma dessas capelas, você tem uma construção de esculturas de madeira, atribuídas todas a Aleijadinho, mas enfim, Aleijadinho e Atelier, né, porque, e você vai vendo os passos da paixão, um pouco naquela ideia que eu falei para vocês, que a ideia de Trauspiro, ou a ideia de drama barroco, ou essa ideia de barroco, ela tem muito a ver com esse drama processual lutuoso, que tem na Paixão de Cristo uma das suas figurações mais fortes, né? E aqui são os profetas do Aleijadinho, que vocês já devem ter ouvido falar. Isso aqui, novamente, eu queria fazer essa relação para vocês, que não é uma relação minha, mas a relação de que a construção de Brasília, ou seja, o nosso modernismo, ele foi, na verdade, decalcado e arrancado de vários elementos que reportavam o barroco, reportavam esse Brasil colônia, e isso é um pouco de uma construção alegórica do nosso passado. Como é que isso se construiu? A gente vai discutir um pouquinho isso depois, inclusive o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Nacional, ele nasceu, na verdade, com uma espécie de tombamento de tudo que era colonial, de tudo que era barroco, e destruição de tudo que era do século XIX, por exemplo. Então, um pouco essa construção do nosso passado a partir desse elemento constitutivo do barroco, como se o barroco fosse a nossa origem. O Mário de Andrade, num texto que se chama O Aleijadinho, fala exatamente isso. Ele fala que Aleijadinho inventou americanamente o Brasil. Ele arrancou do nada ele arrancou, vamos dizer assim, desse elemento colonial, desse barro informe colonial, que é um pouco português, um pouco indígena, um pouco negro. Ele arrancou uma coisa diferente, que é exatamente essa invenção do Brasil. E parênteses, é muito interessante porque o século XIX, ao contrário, tinha com o barroco uma relação de exclusão. Você destruía esse patrimônio barroco exatamente porque ele era um símbolo de uma falta de civilidade. Então você destruiu o centro do Rio de Janeiro para a reconstrução do centro do Rio de Janeiro ao modelo das cidades europeias,
enfim, que é a Avenida Central, hoje em dia chama Avenida Rio Branco, destruindo várias igrejas barrocas, passando por cima. Tem a famosa destruição do morro do Monte Castelo, você tirou o morro dali porque tinha um elemento colonial ali que lembrava, na verdade, no século XIX, essa nossa origem de colônia. Já no século XX, essa nossa origem de colônia, ela passa a ser mais interessante como elemento de constituição de uma imagem de nacional do que a própria civilização do século XIX. Então, só mostrando para vocês como esse movimento ele é muito de assimilação do passado, ele é muito maleável. E eu estou falando isso também porque o texto do Benjamin, A Origem do Drama Barroco Alemão, saiu em 1928. O texto do Mário de Andrade, O Aleijadinho, saiu em 1928. E ambos reconstituem essa noção de barroco a partir de um elemento novo que era o expressionismo, que era um tipo de figuração moderna. Esse aqui vocês sabem quem é, né? É o Sesquiati, tá? É o escultor Sesquiati, que é um escultor ligado a um movimento de escultórico chamado Novecento italiano, que é uma retomada na Itália moderna dos elementos do primeiro Renascimento. Então é meio renascentista. Aqui eu coloquei para vocês esse frontão que é do Aleijadinho, né, da Igreja de São Francisco. Eu falei para vocês de todos esses elementos recortados. Eu dei quando eu vou descer e desce tudo. Tá vendo? Aqui a coroa, os bracinhos às vezes arrancados que significam São Francisco. Aqui ele está recebendo as chagas, né? Aqui é a igreja, com o frontão. Aqui, né? E aí eu vou voltar para vocês com o teto do Pozzo, né? Do Andrea Pozzo, o Triunfo de Santo Inácio, da Igreja de Santo Inácio em Roma, que é um exemplo, vamos dizer assim, ele é o grande teto em visão, e como esse teto em visão foi reinterpretado à maneira do barroco brasileiro. Aqui, essa reconstituição dos elementos de alvenaria, como se você estivesse reconstruindo a própria escultura, a própria arquitetura, só que de maneira pictórica, ó, tá vendo? Só que é claro que é uma reinterpretação com elementos muito mais que a gente pode chamar, inclusive, de naif, né, de ingênuos. Né, vocês veem? Só que não, de forma alguma aparece essa coluna aqui, não tem a mesma perspectiva, não tem a mesma, entre aspas, técnicas, porque essa questão não está em jogo aqui para nós. E cria uma terceira coisa, que é, baseado nessa cópia, você cria uma outra coisa, né? E essa aqui eu acho muito interessante, que esse é um teto em visão, só que ao invés de você estar vendo o santo de cima para baixo, vendo a calcinha dele e tal, você está vendo o chapado, né? Então o céu se abre, mas o santo cai assim de chapa, né? Então você tem uma mistura, vocês percebem, de dois modos, né? Aqui, ó, é como se o teto fosse se abrir, esses elementos aqui é do que a gente já chama de rococó, né? Enfim, ó, o rococó religioso, que tá vendo? Que é bem palaciano, bem... Mas aqui, ó, esse teto, essa parte aqui, ao invés de estar aberto para cima, como no Pozzo, que teria toda aquela estrutura, perspectiva, não tá chapado, né? E aqui também. Aqui é mais evidente ainda, né? Como se você tivesse a apoteose da Assunção da Virgem, a apoteose da Virgem, e então a igreja estaria, o teto da igreja estaria aberto para a gente ver a própria Virgem descendo sobre nós, só que a perspectiva de baixo para cima, essa perspectiva alucinatória do Pozzo, ela é reconstruída num outro elemento técnico, né, pelo Ataíde. Esse aqui, gente, eu acho muito legal, a foto é horrível, mas eu nunca mais consegui entrar nessa igreja. Essa igreja fica em Goiás, aquela cidade de Goiás, que a gente chama de Goiás Velho, mas eles não gostam, né? É Vila Boa de Goiás. E é muito legal, porque vocês vejam assim, ó, dentro de uma concha tem uma outra estrutura arquitetônica, como dentro de uma coisa tem outra coisa, vocês veem essas estruturas arquitetônicas muito rebuscadas, que enganam um pouco essa perspectiva alucinatória, né? Mas eu nunca mais consegui entrar nessa igreja para fotografar melhor.
E aí, assim, caminhando já um pouco para o final, queria mostrar para vocês, então, eu vou tirar esse título daqui, porque senão você vai ficar atrapalhando. Não, caramba, se tirei a imagem. Porque eu não tiro isso aqui, porque quando apresenta não aparece, né? Mas aqui está aparecendo tudo. Tá. Esse aqui, o que eu tinha falado para vocês, é que esse mundo também que a gente chama de barroco, é um mundo em que, inclusive essa ideia de Companhia de Jesus, você foi assimilando todas as partes. Então essa ideia de que você tem uma alegoria da África, uma alegoria da América, uma alegoria da Ásia, e todos esses lugares para serem conquistados, faz também com que haja uma hipercirculação de imagens. E aí a gente vai ver isso, vários historiadores da arte no Brasil já estudaram isso, não tem nenhuma novidade, como essas imagens europeias vieram ser reinterpretadas nos nossos tetos aqui das igrejas de Minas e de Goiás também. Então essa gravura, então não tinha fotografia, as coisas circulavam em gravura, reproduzida por um outro gravador, ela vai gerar essa imagem. E assim sucessivamente. Essa aqui é a figura do Ataíde também, está no Museu do Carrasco. E aqui, ó, vem dessa gravura que está no missário. É bem engraçado, porque tem umas garrafas gelando aqui na ceia, e tem uma mulher, mas tudo bem, né? Carregando as garrafas. E aqui a folha de rosto do missal, onde tem essa imagem. Então isso circulava, na verdade, mais ou menos como a gente viu naqueles azulejos com os emblemas. Aqui também. Aqui novamente, assim, vocês vão ver vários desses elementos nas pinturas dessas igrejas, que eram, na verdade, decalcadas dessas imagens. Aí a gente fala assim, mas é sem criatividade, é uma cópia mal feita. É uma terceira coisa, não é nem o original, nem uma cópia mal feita, mas é uma espécie de reinterpretação que cria um terceiro, que é um pouco que a gente vai também pensar aqui na nossa aula. Aqui também, não dá para ver direito. E aí, só fechando mesmo, queria mostrar essas imagens que são atribuídas ao Aleijadinho, essa aqui, e essa daqui é uma imagem atribuída ao Aleijadinho, queria que vocês vissem um pouco como ela tem essa coisa angulosa, né? Não estou dizendo que é melhor nem pior, tá? Não existe essa ideia em figuração. Mas vejam como não tem o mesmo movimento que essa escultura europeia, muito menos aquele movimento de reverberação do tecido que a gente viu no mármore do Bernini, da Santa Teresa. Então a gente tem essa reinterpretação. Então é como se você pegasse esses modelos e reinterpretasse de um outro modo, né? Que foi considerado por um tempo como tosco, como mal feito, como cópia mal feita, e hoje em dia, depois de muitas passagens, enfim, é interpretado como uma terceira coisa, é outra coisa. A gente compara porque sabe que essa é a origem visual, mas não compara nesse sentido de ser cópia mal feita ou é ruim, é simplesmente uma circulação de imagem. Não é nem melhor nem pior também, porque teve todo esse imaginário de que o nosso barroco era muito mais criativo, depois ele foi considerado simplesmente uma cópia ruim. Hoje em dia a gente está muito mais pensando numa outra questão, que é nessa interpretação exatamente desse terceiro, disso que é um pouco europeu, um pouco nacional, não diria, mas um pouco indígena, um pouco africano, que cria uma terceira coisa. Então, eu acho que esse aqui é o slide. Vocês têm um slide aí para vocês? Professor. Diga. Cadê você? Então, o Aleijadinho, o ateliê Aleijadinho, que eles fazem. Tudo isso aí que a gente está vendo, que é uma alegoria, que é cópia de uma alegoria? Na verdade, é alegoria em que sentido? São imagens que são, na verdade, são santos, enfim, tal, não estou nem dizendo que são... eles são alegóricos porque eles têm os seus adereços. Mas, por exemplo, esses livros de alegorias, ou esses livros de imagens, eles circulavam. Então, essas imagens, elas iam passando de um lugar para o outro. Então, você tinha um pouco essa imagética. E aquele grande teto do Pozzo, do Andrea Pozzo, é uma grande alegoria da conquista inaciana, como se ela se abrisse, esse céu da apoteose de Santo Inácio se abre sobre a alegoria de todas as partes do mundo. Vocês viram aquele filme O Silêncio?
que é sobre os jesuítas no Japão, que é um pouco essa ideia. Os jesuítas não vieram só para a América, eles também tinham essa ideia de catequizar o Japão, só que no Japão você tinha uma outra estrutura cultural que baniu os jesuítas, inclusive torturou e tal. Um pouco nessa ideia de que esse tipo de estrutura de pensamento, não. Enfim, é bem interessante o filme, assim, embora, claro, a gente tem que sempre ver um pouco a ambiguidade, né? Porque trata um pouco dessa questão, assim, como eles tiveram que interpretar uma noção de Deus cristão a partir da língua japonesa, que já vira outra coisa, vira um outro elemento, e como isso também foi, esse tipo de imaginário do paraíso era considerado, num certo sentido, como pernicioso. Então, eles não foram muito bem recebidos, né? Vamos dizer assim. Quem quer falar primeiro? Quem quer? Priscila, só um negócio, tem o Oswald de Andrade, ele tem um texto que chama como que é? Esqueci, eu não sei o que das utopias. Esqueci o título certinho, mas ele fala como que, já que a gente vai tratar um pouco da época do modernismo, a Marcha das Utopias, que chama o texto. Aí ele trata como que os jesuítas eram muito mais plásticos do que os protestantes, que ele fala mais mecânicos do norte. Aí talvez seja um ponto legal da gente pegar e ver essa plasticidade dos jesuítas em compensação dos elementos que foram, por exemplo, para os Estados Unidos da reforma do protestantismo. Eu acho que seria interessante pensar e comparar esses dois elementos. Agora, assim, a gente vai ver um pouco essa questão dos jesuítas, que, claro, tudo é ambíguo, né? Mas é muito, assim, vocês vão ver no filme, né, dos Guaranis, que tem interpretações que eu acho que são anacrônicas, enfim, dos jesuítas como uma espécie de proto-comunismo cristão, né? Tem essa visão um pouco de eles de serem comunidades extremamente harmônicas. Agora, essa visão não é corrente também. Os historiadores eles têm vários questionamentos, né? Mas o que eu acho que a gente pode ver como alegoria, porque é uma alegoria também, você criar essa alegoria de que os jesuítas eram plásticos e que há uma plasticidade no catolicismo, enquanto há uma mecanicidade no protestantismo. Eu acho que é interessante como imagem, eu acho bem interessante. Agora, a gente vai ver um pouco disso, assim, dessas polêmicas em torno do que foram as missões. A gente vai ver que a gente pode mostrar que foram grandes cidades, dá para perceber, você tem as estruturas dessas cidades. Agora, como essas cidades construíam essa relação entre o elemento indígena e o elemento branco, como é que isso se dava, a gente fica muito com a voz dos jesuítas, né? Porque os índios não deixaram relatos. Agora, é interessante, por exemplo, no texto do Lugon, que é esse texto que é um pouco mais delirante não, ele tem a ideia dele de que aquilo era uma estratégia do cristianismo primitivo, então porque tem uma proto-ideia de comunidade. Ele acaba nessa leitura dele, que é uma leitura que é pró-jesuíta, né? Enfim, ele é um abade, então é pró-religião. Ele acaba dando um protagonismo para os índios que é muito interessante também, porque ele põe essas figuras como protagonistas dessa civilização, que as civilizações são sempre choque, né? Então você sempre vê um pouco essas civilizações como sendo o elemento colonizador veio, destruiu tudo e criou uma outra coisa. Ele vê muito mais como não foi exatamente assim, como houve todo uma espécie de rearranjo em que há sim um elemento indígena que se apropriou e teve que se aproveitar ou não desse elemento que apareceu e, enfim, historicamente a gente sabe o que foi, mas que, num certo sentido, eles ficavam mais protegidos nessas cidades do que de outro modo, assim, mas que essa relação, ela também não é uma relação de total dependência, sabe? Como às vezes, eu acho que alguns textos trazem um pouco essa questão. Por outro lado, evidentemente que a gente não pode também apostar muito nessa leitura jesuíta,
como a gente vai ver, de que era o paraíso platônico na Terra, porque a gente sabe que não era, inclusive porque houve guerras e eles foram praticamente dizimados, essas cidades desapareceram assim que os jesuítas, depois da guerra e que os jesuítas saíram, enfim, as cidades foram se desmontando. Então, também por que aconteceu isso? Aí você tem hipóteses históricas sobre isso, que eu acho que são as coisas que nos interessam. Agora, eu acho bem interessante, por outro lado, vendo como a alegoria literária, ou como o barroco, ou essa assim chamado barroco, é tratado, por exemplo, pelos modernistas, como a figura do Aleijadinho aparece para o Mário de Andrade, como a figura da utopia das missões aparece para o Oswald de Andrade. É muito interessante, embora a gente não possa, como posso dizer assim, eu não posso dizer que isso é assim, né, verdade, é uma alegoria, é uma criação. Só que, por outro lado, é uma coisa também que eu acho que a gente tem que pensar, as alegorias, elas têm muita força, né, porque elas criam modos de pensar, né, elas não são só imagens, elas são formas de pensamento, elas dão um amálgama histórico, né, para esse pensamento. Então, eu acho que a gente caiu um pouco na nossa leitura atual, se isso é verdade ou não, se isso estava certo ou não, sabe, se Gilberto Freire era racista ou não, se está certo ou não. Eu acho que sim, a gente tem sempre que levantar esses elementos, mas também eu acho que a gente tem que ver muito a construção de pensamento que está por trás. Se ela está certa ou não, ela gerou uma terceira coisa, às vezes até negando essa. Então, sabe, pensar um pouco nessa questão, como a gente, inclusive, construiu muito dessas imagens, para o bem e para o mal, como a gente vai ver depois no texto da Tatiana, que é sobre uma tela do Modesto Brocos, que é muito famosa, que é a Redenção de Cã. Essa tela, que é famosa e ela serviu como símbolo do branqueamento, ela está ancorada, assim, ela tá estruturada em cima de um longo processo de consolidação dessa ideia do mito de Cã como um mito racial. Isso não é natural, isso é uma construção histórica. Fala, Giordano. Diga. Oi? Quem que está com a mãozinha levantada? Eu, professora Giordano. Professor, uma questão, eu estou percebendo que o texto refere-se ao século XX e a senhora está puxando várias imagens que caminham aí do século XVI, XVII até o XIX. Se eu estiver equivocado, por favor, me corrija. E dentro da disciplina de estética, a gente está vendo um ponto exatamente sobre a função da obra de arte e a sua relação com a moralidade. E eu percebo que existe toda uma conexão entre essas imagens, embora no século XIX isso seja debatido. A pergunta especificamente é: a moral continua a fazer parte desse mundo colocado pela senhora já aí nessa virada do século XIX para o século XX, aí nesses 1920, mais ou menos? Isso, pensando por exemplo, no Mário de Andrade, que eu falei Isso, de 28. exatamente, isso, exatamente. Vou te falar uma coisa assim sobre esse texto do Aleijadinho. Uma vez eu fui numa mesa aqui em Brasília já falar desse texto. E eu fui falar um pouco em relação ao texto do Benjamin, porque embora os textos, tanto do Benjamin quanto o do Mário de Andrade, falem do barroco lá de trás, o nosso barroco não é lá atrás, né, é aqui do lado, mas embora eles se refiram a um tempo passado, eles também apontam para o momento em que eles foram escritos. Então, o texto do Benjamin, obviamente, o do Mário também, porque o final da introdução do drama barroco é barroco e expressionismo. E o Mário de Andrade o tempo todo também vai fazer essa referência ao expressionismo, que era o movimento de época nos anos 20. Então, essa ideia de que o expressionismo ele veio arrancar essa alma barroca dessas culturas. Enfim, isso é uma construção, não sei se isso é verdade ou não. Mas aí eu fui apresentar uma vez esse texto do Mário de Andrade numa mesa que tinha um professor aqui da história daqui da UNB. Inclusive, ele depois nunca mais me reconheceu, mas enfim. Ele falou que esse texto é extremamente racista, do Aleijadinho. E realmente,
se você lê nas entrelinhas, o Mário usa toda uma teoria e palavras do racismo do século XIX. Déclassé, né? Não tem classe. Ele usa vários termos, só que ele usa para inverter, inclusive porque o próprio Mário não era branco. Então ele usa para inverter. Se isso é bom ou não, ele está trabalhando com os mesmos instrumentos. E aí eu acho que ele inverte um pouco essas estruturas. Mas é óbvio, ele está andando numa espécie de campo minado, usando termos que são termos, hoje em dia, por exemplo, que você não pode nem falar. Só que ele está exatamente moldando esses termos para pensar uma outra coisa. Agora, outra coisa, e nessa questão da moral, eu acho que no caso dos jesuítas e acho que você falou uma coisa muito legal, realmente, porque a gente está falando do barroco alemão, e o que a gente chama de barroco no Brasil é um tempo enorme que vem parar quase no século XIX. Então é um negócio muito estendido que, inclusive, tem muitos elementos do ponto de vista histórico que já não são mais barrocos, porque o rococó é uma outra coisa. Então, historicamente, assim, você vai pensar em processos históricos. Agora, está dentro um pouco desse mesmo universo, porque vai referir a Santo Inácio, está dentro esses textos que se reproduzem aqui, eles têm como referência essas igrejas que são mais antigas, então, né, o Aleijadinho morreu praticamente no século XIX. Deixa eu ver aqui, porque eu sou ruim de data. Porque ele morreu em 1814. Quer dizer, assim, R não é barroco, né? Então a gente tem toda essa reinterpretação. O que é interessante é que, tanto quanto o Benjamin, os modernistas fizeram esse movimento de ir buscar nesse elemento barroco algo de uma constituição de caráter nacional, mas não nesse no mau sentido, tá? Assim, sabe, o herói sem nenhum caráter do Macunaíma, isso é muito ambíguo, não é assim, né? É porque ele é mau caráter, é porque ele é mau caráter também, mas ele é sem nenhum caráter, ele não chegou a se formar, você não chegou a dar uma forma para esse país, dentro de uma estrutura de pensamento, claro, que dos anos 20, dos anos 40. Mas, do ponto de vista da alegoria, a alegoria ela é moralizante, na sua maior parte das vezes. Ela aponta para um universo moral. Se vocês pegarem aqueles livros de alegoria que eu mostrei, do Ripa, vocês vão ver lá, é a alegoria da prudência, a alegoria da fortuna, você não pode ser avaro, você também não pode ser pródigo, você sabe, então tem toda uma construção. Para o Benjamin, isso interessa menos. A gente vai ver muito isso no drama jesuíta. O drama jesuíta tem o bem e o mal, muito claramente, e óbvio que ele tem função de catequese. Isso é a estrutura que está mais na nossa frente. Agora, o que a gente faz quando a gente vai procurar essa estrutura histórica da alegoria? Exatamente ver o que está sendo posto em movimento. Vocês vão ver a história, é óbvio que um índio se transforma no mal, outro índio se transforma no bem. Você cria um inimigo. Então, você cria uma coisa bem dura, inclusive. Só que por trás disso, qual o mecanismo que está atuando? Agora, o contexto geral é moralizante, inclusive essa ideia do memento mori, a fruta está quase podre, né? Isso avisa que você vai morrer. Agora, não dá para resumir também esses artistas a isso, né? Isso está lá e é um elemento, inclusive eu chamaria um elemento de fachada, faz de conta que isso aqui é moralizante, mas por trás está rolando muita coisa. Agora, voltando um pouco à questão também do curso de estética, eu acho que a gente está muito próximo pensando como as imagens elas têm o poder, vamos dizer assim, de construir formas discursivas mais fortes e mais poderosas do que, às vezes, o próprio elemento discursivo, o próprio elemento conceitual. Você cria modos de pensar que são arraigados. Não é à toa, gente, que mas que a maior parte das questões raciais no Brasil, dos debates recentes, eles estão se voltando para a ordem da representação. Não sei se vocês perceberam.
Você vai procurar lá na literatura, você vai procurar lá na novela, você vai procurar lá onde se constrói exatamente esses construtos imagéticos que são fortíssimos como elemento de memória. Diga. Se a senhora me permite, professor, às vezes a discussão, inclusive, do que não aparece. Do que não aparece, exatamente. Que é o que a gente vai ver, por exemplo, dos guaranis. Uma das coisas que me intrigava, né, me intriga até hoje, né? Você vai para as missões, não sei se vocês já foram, depois vocês vão ver, e eram cidades imensas, né? Alguns dizem que poderia ter sido uma grande civilização, eu não sei, porque aí cada historiador tem uma versão, que eram cidades que estavam integradas, inclusive que elas poderiam ter constituído uma espécie de república indígena. Enfim. Onde foram parar os guaranis? Eles desaparecem da história. Né? Estão no Paraguai, professora. Eles, inclusive, falam guarani, né? Sim, não é assim, os paraguaios que reclamam essa identidade para eles. Sim, aquela parte das missões, a maior parte das missões ficou para a Argentina, né? Mas que foi roubado, né? Roubado. É uma parte que eles chamavam de República Paraguaia, né? Inclusive que pegava um pedaço do Rio Grande do Sul, o Grande Paraguai, parte do Uruguai, tudo aquilo ali era República Paraguaia. Seria uma coisa imensa, assim. E no Paraguai, inclusive, eles são bilíngues, né? Você pega a nota de dinheiro e está escrito lá, eu tenho uma nota, está escrito em português e nesse Guarani do Paraguai, que também é uma língua que se modificou muito, né? Mas é bem legal, eu acho isso. O Paraguai é um país muito legal. Assim, sim, só a título de curiosidade. Acho que travou. Travou. Vocês estão aí ainda? Sim. Professora, a senhora podia tirar os slides para a gente ver a senhora falando. Né? Vocês estão vendo os slides ainda? Como é que eu faço para tirar? Estou vendo vocês. Como é que eu faço para tirar? Eu não sei. Tirou. Tirou? Uhum. Tá. Eu não estava vendo vocês quando eu estava falando, então eu estava falando sozinha, só para aqueles slides tudo zoado, porque não conseguia apresentar. Da outra vez foi bem melhor, não sei se vocês viram, porque a Márcia estava aqui. Ela né, dessa vez ficou vendo aquelas... Não faço slide que nem eu ponho por cima daquelas caixas de texto, porque aquilo não aparece na apresentação, né? Mas, enfim. Então, voltando a falar um pouquinho, assim, na verdade eu entrei e saí do Paraguai, mas era um país pelo qual eu tinha muita curiosidade, assim, exatamente por essa questão de ter construído essa imagem de uma herança indígena, porque é uma vontade de construção, né? Você tem essa vontade de ter esse elemento, né? Que é mais do que uma coisa somente étnica, né? Porque, enfim, não é uma coisa... É uma vontade de também ser, né? Eu acho isso bem interessante. E tem as missões mais bonitas estão lá, né? Assim, também são as mais novas, né? As mais recentes. Vocês vão ver depois, assim, um pouquinho do que eu vou mostrar dessas missões, para a gente pensar um pouco o que foi isso também, o que foi essa Constituição. Essa aula de hoje, na verdade, a minha ideia era fazer um pouco essa transposição daquilo que era a noção de alegoria barroca alemã para uma certa transposição do como a gente pode pensar essa questão a partir dos elementos da América. Então, um pouco essa questão do teto do Pozo, que eu queria que vocês vissem, um pouco essas alegorias em movimento, essa ideia, né, da hiperteatralização, que nas nossas igrejas é mais ou menos, mas tem um pouco disso, né? Inclusive você simular que aquilo é mármore e pintar como se fosse mármore, então é uma coisa bem teatralizante. Assim. Depois as igrejas foram pintadas à moda neoclássica, por uma cor só, então você tem também essas várias sobreposições. Tem algumas igrejas que têm as camadas para você ver como também tudo isso depende de uma passagem do tempo. Mas essa ideia da hiperteatralização... Fala, Vanessa. Professora, eles faziam assim no Brasil porque tinha alguma regra que obrigava eles a fazerem dessa forma?
Ou eles faziam por livre e espontânea vontade, porque achavam que isso era o ideal de beleza? Porque por que eles não usavam o material que tinha aqui e criavam alguma coisa que combinasse mais com aqui? Então, porque não tem essa ideia da criação original. Então, qual que é a criação? A criação ela é dentro do código. Então, é um pouco essa questão, né? Pega um modelo europeu e por uma forma outra de mímese, uma outra forma de convenção, que você assimila mais ou menos, vira uma outra coisa. Mas a ideia de arte, né, e no Brasil até o século XIX, enfim, se vocês forem pensar, repetir a convenção. Então, quando você tenta fazer aquele teto em visão, é a ideia de realmente reproduzir, vamos dizer assim, um modo de ver, de pensar essa abertura. A ideia, por exemplo, que dos pórticos, né, você imita de madeira, porque a ideia da construção era que você tinha aquele pórtico de cantaria, né, de pedra, que a maneira das igrejas europeias, portuguesas, e aí aqui não tem, você faz de madeira, porque não tinha muito essa ideia de que eu vou fazer diferente. Mas, por outro lado, uma das questões que eu acho interessante é que essa ausência de material, essa ausência de uma cultura super estabelecida, que faz com que os ícones circulem, que as ideias circulem, só que elas circulam, o termo é do Schwarz, ele serve para outra coisa, mas enfim, fora de lugar, né? Porque cria uma outra coisa. Por exemplo, você não tem pedra de cantaria, não dá para trazer do reino, porque diferente, por exemplo, das igrejas de Salvador ou do Recife, que foram cidades feitas para serem cidades europeias, cidades para receber corte, que tem aquelas pedronas de cantaria e tal, as cidades mineiras, elas foram feitas só para tirar ouro. Então, ninguém queria criar uma cidade portuguesa aqui. Então, você criou uma espécie de simulação daquilo que você não podia ter, que eram as pedras de cantaria com pedra-sabão, que é uma outra pedra que era que tinha aqui. E aí isso te permite fazer uma coisa que a própria pedra de cantaria não permite. Você cria uma outra coisa. Essa maleabilidade, né? Você tem não sei se vocês já viram, tem uns que faz assim e tal. Você pega a voluta e dá mais uma volta. Por isso que eu falei para vocês no final da aula passada daquela ideia da Bia Lessa, de que isso tem a ver com a estrutura da escola de samba. Eu nem acho, mas enfim, um pouco essa ideia, né, da que a procissão, o processional e essa reinterpretação desses ícones, ela cria essa outra coisa, essa terceira cultura. Agora, essa ideia de criar a partir de uma outra coisa, ela é muito moderna. Ela, na verdade, é romântica. A ideia de originalidade. Não existe essa ideia de originalidade. Originalidade não é arte. Um troço feito sem regra, por exemplo, um santo. Eu vou fazer um santo. Né? Os santos são convencionados, eu não invento o santo. Né? Então, eu vou fazer uma Nossa Senhora, uma virgem. Primeiro você encomenda, eu quero uma Virgem das Mercês. Você vai fazer uma Virgem das Mercês, ela não pode estar de qualquer jeito, porque senão ela não é Mercê. A Mercê está assim, né? Ela está assim, vocês não vão ver. Ela está assim, segurando o manto azul, essa é a Mercê. Quando ela está pisando a lua com os anjinhos embaixo, ela é a Conceição. Você tem todo esse código. Né? Por exemplo, a Nossa Senhora da Aparecida era uma Virgem da Conceição. Que é um código. Então, se você vai fazer o santo, tem a santa que segura a cabeça, tem a santa que segura aquela casa pegando fogo, que acho que é Santa Bárbara, tem a Santa Ifigênia também. Cada santo tem os seus adereços, né? Seus aparatos. E isso é convencionado. E ninguém ia fugir dessa convenção. Isso é convencionado. Agora, dentro dessa convenção, há elementos que vão sendo modificados, né? São Miguel Arcanjo, por exemplo. São Miguel Arcanjo é sempre o santo matando o demônio, mas esse demônio pode ser uma cobra, pode ser uma serpente, pode ser um demônio humano, com características de humanoide. Aí você vai tendo essas reinterpretações da figuração. Mas essa figuração ela é fixa dos santos, né? Da imaginária, né? Dos santeiros. Então, eles seguem código, sim. Sabe que tem santeiros até hoje lá em Minas, né? Que fazem isso. Encomendas.
E aí também você tem a Igreja das Mercês, você encomenda uma Nossa Senhora das Mercês, se o cara fizer outra coisa, você não quer. Então, a gente está muito dentro dessa ordem. É por isso que não é um artista, é um artesão. Não no sentido de que é melhor ou pior. É um artesão em que sentido? Ele recebe encomenda. Isso vale até para o Renascimento. Michelangelo recebeu encomenda, Leonardo da Vinci recebeu encomenda. Leonardo da Vinci recebeu uma encomenda, assim, eu quero a Virgem do Rochedo, assim, assim, assim. Inclusive, em algumas encomendas tinha a quantidade de azul que você ia usar, porque o azul era uma cor cara. Então, é uma encomenda. Agora, nós pensamos modernamente que a obra de arte é invenção. Livre, Agora, né? por outro lado, toda essa convenção e esse elemento convencionado, ele acaba sendo moldado de outro modo, criando outras imagens, apesar da convenção, que é isso que interessa, porque essas outras imagens, elas falam de outras coisas. Foi uma coisa assim, às vezes assim, eu estou falando de figuras que são figuras religiosas, mas o nosso interesse não é exatamente aquilo que elas dizem enquanto imagem, assim, que é Nossa Senhora da Conceição, que é não sei o quê. É assim como, é exatamente isso que o Benjamin fala, que chama de alegoria. É a estrutura, de como elas são estruturadas, né? Não é o que elas... É o arranjo, né, professor? É o arranjo. Assim, o pessoal fala assim, você que gosta muito de ir em igreja. Não, eu não gosto de ir em igreja, assim, nem sou uma pessoa muito religiosa. Eu gosto, assim, mas a questão ela é exatamente por que a igreja nessa época? Porque a igreja nessa época é exatamente o que constrói esse elemento social. Vocês virem aquela igreja que eu mostrei para vocês, que está do lado do coreto lá de Conceição do Mato Dentro, o que vai construir esses elementos de sociabilidade no século XIX, portanto, esse fato social que dá a imagem de uma sociedade, já não é mais tanto a igreja, é mais o coreto, o teatro, o cinema, depois. Vocês podem ver, se vocês já foram para essas cidades, né? Geralmente é assim, tem a igreja antiga, taraná, e tem uma parte mais nova, mas ainda assim velha da cidade, que tem o mercado, isso tem em Minas Gerais, em Mariana, o mercado, o teatro, o cinema e o coreto, que são todos os elementos de sociabilidade posteriores. O Mercadão de São Paulo, por exemplo. Por quê? Porque é a noção de higiene, né? Você não vai vender as coisas no meio da rua, com a vaca cagando. Você leva tudo para um lugar e a vaca cagando no mesmo lugar. Mas, assim, então essa ideia... E esses elementos, eles se somam numa cidade, né? A cidade é um certo palimpsesto. Goiás, que é uma cidade pequenininha, legal, assim, que dá para ver bem isso. Tem um lugar ali que tem o cinema e o teatro, que também já são antigos e também já são, hoje em dia, não funcionam mais como teatro e cinema. Uma vez eu fui em Goiás, na verdade, foi a primeira vez que eu fui para lá, era uma mostra de poesia. E foi bem legal, porque aí, aliás, além de estar cheio de poeta, que era legal, e a cidade estava cheia, a gente entrou nesse teatro, ele estava funcionando, teve mostra de poesia e tal, assim, porque você vai lá para Goiás, não sei se vocês já foram, tem dia que não tem nem onde comer, porque tá tudo fechado, assim. Você vai comer no carrinho de lanche, assim, que não tem mais nada. Mas é a cidade linda, eu acho linda. Aí tem a Casa da Cora Coralina, mas aí tem as igrejas, que estão sempre fechadas, tá, porque as pessoas a gente não tem essa cultura de conhecer, né, de ter interesse. E esses elementos de sociabilidade que são mais recentes. Então, por isso a igreja é importante também, até no Brasil, até o que a gente chama de modernidade, né? Porque é ali que se configura, inclusive, os laços sociais, porque as pessoas também elas doavam e elas construíam igrejas, principalmente em Minas, não só porque elas eram religiosas, mas porque isso era um status, né? Mostrava quem você era na sociedade. Por isso você tem as irmandades, a dos homens pretos, a dos mulatos, a dos brancos, que são construções de formas sociais, que são muito interessantes também, né? Toda a igreja que você for vai ter a igreja do Rosário, que é sempre um pouco mais distante do centro. Aí vai ter no centro, vai ter geralmente a igreja de Nossa Senhora do Carmo. Enfim, era a Irmandade do Carmo. Então, vocês vão ver isso em várias cidades brasileiras. Né? Enfim, né, que constrói um pouco se construiu em torno, é meio, vou falar uma coisa bem herege aqui, mas é tipo um Lions Club, né? Um clube
quem são as pessoas, quem são os gentil-homem, né? Quem são os homens de bem, mas quem são as figuras proeminentes de uma cidade? Elas se organizam em torno também, Lions Club do Church, em torno da igreja. E aí a Irmandade dos Homens Negros, ela a gente pode ver assim, que horror, um elemento racista, sim, mas também o elemento de uma construção de uma sociabilidade e de um pôr-se na sociedade dos homens negros, que é bem interessante também, né? De pensar assim, né? Nessa questão toda, né? Como essas alegorias, vamos dizer assim, porque são imagens que formam o discurso, elas também formam a própria sociedade, né? Eu tenho um texto que eu acho bem bonito do Luiz Marx, e já vou me encaminhando aqui para o fim, senão daqui a pouco a gente dorme aqui, que ele está apresentando um texto do... Ai, meu Deus, esqueci. Mas ele está apresentando um texto sobre o Renascimento, em que ele vai falar da construção retórica das figuras do Renascimento. E aí ele diz, a retórica não é uma mentira, não é porque não era verdade. A retórica, ela constrói uma verdade. Então, essas imagens, assim, sabe, ela constrói um modo de ver o próprio mundo. Então, para nós somos positivistas, né? Ou é isso ou é aquilo, né? Então, isso não é verdade, isso é mentira. Eles estão muito mais num outro elemento. Você constrói uma imagem, um imaginário que perpassa essa ordem social. A gente não, a gente Vamos mostrar o que é ser bem positivista. Você pega um texto que é do Panofsky, que não é um positivista claro, ele pega uma equifrase da antiguidade e diz que aquela equifrase está se referindo a uma pintura. Não, gente, equifrase é um exercício retórico. O cara está descrevendo uma pintura que ele pode não estar vendo, que pode nem existir. Ele está mostrando como ele é capaz de construir imageticamente uma pintura. É muito mais elaborado. Aí um positivista fala, não, ele estava descrevendo uma pintura, então a gente consegue reconstituir a pintura a partir do que ele estava escrevendo. É um pouco como a gente pensa, né, atualmente. E é muito difícil a gente sair desse modo de pensar e entender um pouco essa circulação de uma outra época, né, um outro modo de estruturar as próprias ordens sociais, discursivas, né, que eu acho interessante, e a gente vai percebendo também continuidades, né, não é? Muitas coisas que a gente carregou de lá, tipo o Lions Club, né, mas hoje em dia não são mais as igrejas, mas você tem vários desses elementos que constroem os lugares, os prestígios, né, como se dizia na antiguidade, que são esses lugares sociais, os prestígios, os modos de se pôr no mundo, né, que hoje em dia... A própria leitura e o limite da compreensão, ele é estabelecido dentro do tempo também, né? A gente tem muito mais elementos do que eles para fazer algumas leituras hoje, mas a gente perdeu muito dos elementos deles também, né? A gente perdeu toda essa cultura retórica. Uhum. Professora, com relação à questão do coreto, eu me lembrei do coreto que tem na cidade de Pirenópolis, porque em Pirenópolis o coreto não tem ligação com a igreja principal da cidade, ela está na praça da igrejinha de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Então, é lá embaixo, estou tentando lembrar onde é. Então, assim, ela está próxima da igreja dos negros, dos escravos. O coreto não tem ligação com a igreja principal da cidade, que era a igreja dos nobres, né? Que legal isso. Eu estou tentando lembrar onde é, gente, o coreto de Pirenópolis. Está lá ainda? Tá, continua lá, restaurado, todo bonitinho. Só fechando, já aproveitando que você falou de Pirenópolis, e aí a gente fecha, assim, a igreja de Pirenópolis, né, que queimou, né, a matriz, né, que vocês já devem ter visto. É bem interessante a reconstituição da igreja, porque é uma reconstituição moderna, a moda das cartas de restauro contemporâneas. Você não falseia o antigo, queimou, pode ir lá, como é que é? Tudo madeira, não tem mais o altar, porque o altar foi, você não reconstitui, você não falseia. Como que era a ideia de reconstrução no Renascimento?
Tá sem cabeça, você faz uma cabeça, tá sem braço, você faz um braço, você pinta de novo, porque a ideia é a completude. E aí agora, enfim, as novas formas de restauro, você mantém, inclusive, uma marca de que isso aqui é novo, para que um restaurador, daqui a 100 anos, ele saiba que esse elemento é do século XX ou XXI. Então, uma outra forma de pensar o passado que nós temos, né? Na Notre Dame, que as figuras estavam tudo sem cabeça, o Viollet Leduc foi lá e fez a cabeça do século XIX. Quem olha sabe que aquilo é uma cabeça do século XIX, ou aquele coisa que queimou, né? Aquela torre que ficava ali atrás, que caiu, que era também do século XIX. Então, você vai colocando elementos, né? Hoje em dia, se a gente faz é para ser óbvio, ó, isso aqui não é da construção original, não é para simular o passado, que também é um modo de construir o passado, né? Enfim, é um modo de entender o passado. Se você for pensar, no Brasil, por exemplo, o pátio do colégio lá em São Paulo, que aliás era uma redução também, ele também é jesuíta, né? São Paulo também é uma construção jesuíta. Só que em vez de ser uma cidade, uma missão, era um colégio. Aqui no pátio do colégio, tudo reconstruído, é de concreto. Eles refizeram, é bonito, você vai lá, você toma café, parece que você está sei lá, depois você vai no solar da Marquesa de Santos, que é ali atrás, é bonito, mas assim, não é fake, né? Hoje em dia você não faz um troço desse. Por que você fez isso? Porque você precisava criar algum elemento de construção nacional para São Paulo, é a mesma construção dos bandeirantes. Você precisou criar um elemento, porque não tinha nada. Quem eram os paulistas? Eram os mamelucos. Vocês vão ver depois que eu vou ler para vocês. Nicolau I, o rei dos mamelucos, que é uma história que circulava na Europa como se fosse verdade. É muito engraçado. E esse rei dos mamelucos, que não existiu, evidentemente, esses mamelucos, que eram os paulistas, né, os paulistas ou os mamelucos, não tinha nada aqui, né? Não tinha nada, só tinha barro, era uma terra pobre, e se falava tupi-guarani, né? Se falava língua geral. Professora? Diga. A gente vai chegar a estudar a ressignificação dos bandeirantes no curso? Eu posso tentar trazer um pouco, se vocês quiserem. A gente vai ver isso um pouquinho lá em estética, mas isso aí eu conheço bem, inclusive, porque isso foi uma construção modernista, que criou essas figuras heróicas, né, enfim, de homens brancos, né, enfim, portugueses, eles não eram brancos, eles eram mamelucos, né, então, eles eram mestiços, de homens brancos que eram heróicos e tal. Você tem a Entrada das Bandeiras, que é um quadro do Almeida Júnior, que é o jesuíta benzendo as bandeiras que ia pegar o rio e destruir as missões jesuítas lá do outro lado do rio. Mas tem toda essa construção, então, de um imaginário paulista. São Paulo precisava de uma história, né? Mas a gente lê na história que isso está muito atrelado à pujança de São Paulo como economia do país. Isso também é interpretado dessa forma na estética? Sim, sim. Você precisava criar um lastro, né, de passado. São Paulo não tinha nunca foi capital, né? Enfim, São Paulo de Piratininga, nunca não tinha nada. O pátio do colégio, que é um mito de fundação, você inventa um mito de fundação. Você inventou porque precisava ter essa origem um pouco nobre de ser jesuíta. Depois o Anchieta virou até santo. Reconstitui essa imagem do Anchieta. Você cria um pouco esse imaginário. Precisava de um herói, esse herói vira o bandeirante, né? Enfim, que na época tinha um pouco essa função o mito das três raças, né? Enfim, que também, enfim, não vamos discutir, mas o bandeirante fazia congregava esse elemento, né? Ia atrás do ouro, abriu as fronteiras do Brasil, tal. Você criou esse mito, né? Tem um poema que é bem bonito, tá? Chama Martim Sererê. E tem os gigantes de bota de 7 léguas, que eles iam atravessando o país, conquistando território para o Brasil. E Martim Sererê, Martim é um nome português, e Sererê é uma mistura de
o C de uma forma indígena com Pererê, uma forma africana. Então, Martim Sererê é a junção das 3 raças. Esse poema que é as gestas das bandeiras, eles falam. E o poema não é bonito. Assim, hoje em dia você vai ler, fica assim, mas você criou, né? Cassiano Ricardo criou esse imaginário. Você precisa criar um imaginário. Como você criava imaginários, né? Das figuras, dos mitos de fundação, das figuras nacionais, né? No fundo, todos são criados. O Tiradentes é outro criado totalmente. Ele era o Zé Mané da galera, enfim. Aí você transforma numa espécie de figura, o que não acho que é uma mentira, tá? Você transforma numa figura sacrificial, meio vestido de Jesus Cristo, com cabelão e tal, que depois é reinterpretado pela história do Brasil, e eu acho que é interessante. Agora, a figura mesmo, tem até um filme que chama Joaquim, vocês já viram esse filme? É bem legal, é tipo o Tiradentes antes de ser herói, né? Então ele é tipo um mameluco, um cara maluco que fica tomando cana, ele quer achar ouro em algum lugar, que ele era um cara bom, um alferes, era um cara assim, e ele tem uma mulher que ele, enfim, e depois, né, queima até a 3ª geração, queima o cachorro, mata todas as galinhas, salga o chão, um troço assim, porque você precisa criar um mártir, um monstro, né? Mas são todos mitos criados, né, da nacionalidade. Mas, professor, eu sei que a gente já está se estendendo no horário, mas a senhora fez uma colocação muito interessante, porque se a gente perceber os eixos de poder dentro desse país, o Rio de Janeiro acabou pensando sempre a nacionalidade para o território brasileiro, e você teve aí outros locais do país que tiveram de criar o seu lastro de cultura para também poder se afirmar dentro de um país tão distinto e tão diverso. E a pergunta encaminha-se se isso depende de tempo ou depende de um projeto realmente pensado racionalmente para fazer isso. E eu pergunto porque, aparentemente, na minha opinião, parece que não houve esse pensamento para Brasília ainda. A Brasília, para criar esse mito de fundação? Assim, exato, isso, é. Eu acho que, assim, tem um mito inaugural de que tem a cruz, que o Lúcio Costa marcou, eu acho que tem um pouco esse imaginário, mas como Brasília foi criada para ser... O Mário Pedrosa tem uma frase que eu acho ótima, assim, ele diz que o Brasil é um país condenado ao moderno. É condenado a não ter passado, né? Porque ele é condenado a essa reestruturação, né? É uma condenação. Tipo como o Sartre diz que a gente é condenado à liberdade, a gente é condenado a ser jogado para frente, né? A ser jogado num terreno novo. Mas, por exemplo, o Rio de Janeiro, que foi construído para ser capital, mas ele também criou os seus mitos, né? Assim, ele também tem os seus mitos de fundação, que são muito mais ricos, né, do que os paulistas, né? Aliás, a cidade do Rio, arquitetonicamente, é muito mais rica do que São Paulo, né? São Paulo, do ponto de vista arquitetônico colonial, não tem praticamente nada, né? Não tem grandes. Agora, o Rio é lindo, você vai lá, assim. Inclusive, as coisas que foram destruídas, que eram joia, né? Aquela que tiraram lá para passar a Avenida Getúlio Vargas. Eu como toda... Palácio Monroe? Tinha o Palácio Monroe, mas tinha uma capela que ficava... Sabe aquela avenida que é muito estranho. Tem a igreja fica de costa para a avenida, a Candelária, né? A Candelária. Sim, a Candelária. Acho que ali acho que tinha era a igreja de São Pedro, acho, uma coisa assim. E aí eles falaram, não, a gente vai desmontar e montar em outro lugar. Aí eles desmontaram e jogaram fora. Dizem que é uma joia do barroco. A pergunta é um pouquinho mais direta no sentido de se isso é feito racionalmente mesmo, porque estrutura o poder. Se assim, a gente pega uma prancheta e assim, olha, agora a gente vai criar um mito fundador, como é que se dão essas expressões assim? Eu acho que tem as duas coisas. A figura precisa congregar esses elementos. Mas tem sim, por exemplo, em São Paulo é construído mesmo, é uma construção assim pensada, né? Assim, inclusive em São Paulo é muito comum sobrenomes pseudo-indígenas, né? Índio do Brasil, Macambira, para não ser confundido com Cacamano,
com imigrante, né? Que é branco, mas não é quatrocentão, tipo, não é da terra. Não é da terra. Então você cria. Então, olha que estranho. Você vai pegar o índio que você matou, acabou. Você vai buscar essa raiz. Você cria essa ideia do quatrocentão, né? Em São Paulo fala muito. Eles falam assim: o cara é quatrocentão, que significa que ele não é imigrante, que ele não é sírio, que ele não é libanês, que ele não é japonês, que ele não é italiano. E, né, enfim. Então você cria, né, esses mitos que respondem um pouco aos modos também históricos da cidade. São Paulo teve muito essa questão da imigração, né? O Rio também, mais menos, né? São Paulo tem, enfim, eu morava numa vila, do lado da minha casa tinha a Vila Libanesa, depois tem o mercado, tinha comida japonesa, assim, São Paulo é assim, né? Em qualquer lugarzinho que você vai é assim, não precisa ser no centro. A gente comprava comida japonesa no mercado do bairro, assim, porque era japonês, inclusive. Então é uma coisa assim muito. Então você constrói o mito exatamente para responder a essas questões, né? A gente vai ver muito isso na construção e, na verdade, só fechando mesmo, esses mitos eles são construídos com muitas camadas. A gente vai ver isso na construção do mito de Cã, que é esse filho negro de Noé, que passa a ser amaldiçoado pela cor, mas isso não está na Bíblia, e isso não era assimilado a essa ideia no começo. Então, como que isso foi sendo criado, né? E vem parar naquela tela. E por que essa tela também foi apropriada por um discurso depois, né? Então, tem todo esse movimento. Gente, eu vou... Vocês querem terminar? Porque já são 11h06. Boa noite, professor. Boa noite, professora. Peraí, gente, alguém tem que desligar Boa noite, professora. Tem que renderizar lá, fazer as rendinhas. Como é que faz? Alguém sabe? O que faz agora? Eu vou embora? Quem está gravando tem que encerrar a gravação. Oi. Como é que faz? Quem que está gravando? Tem que saber quem está gravando. Porque se não encerrar e fechar, aí ela vai para o além. É a Clara que começou a gravar. Então a Clara o que tem que fazer? Explica aí. Acho que tem que clicar ali e salvar, é isso? Acho que sim. Deixa eu ver. Como que salva?